Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Eu vou falar agora para vocês do porquê a paciência é uma virtude. Apesar de que muita gente acha que não, né? Existem exemplos onde a celeridade, a agilidade, a rapidez, a pressa realmente são essenciais. Entretanto, a espera e pelo futuro, independente do quão distante ele esteja, ela é algo importante, é uma virtude, mas tem que estar fincada no presente, certo? Para começar, vou dar uma analogia. Por exemplo, quando teve a Revolução Russa em 1917, né? Em 1918, na verdade em outubro, né, de 1917, o Lenin e os seus bolcheviques tomam o poder e, né, começa-se a Guerra Civil Russa em 1918. O czar e sua família são executados, junto com boa parte da corte russa, né? E de alguns militares sobraram-se de nobreza apenas alguns generais que se mantiveram fiéis, digamos assim, a Rússia, mesmo sendo não sendo a Rússia imperial, a Rússia comunista, né, ainda era a Rússia, né, e eles estavam servindo. Mas eles também foram eliminados com o tempo. Entretanto, em outra monarquia, em outro império, tão autocrático quanto a Rússia, temos o Império Chinês, que terminou com o último imperador, Puyi. E o que acontece é retratado no filme do Bernardo Bertolucci, O Último Imperador, que é o quê? Que é a uma cinebiografia, né, desse monarca, certo? E bom, por que eu estou falando dele? Porque o Mao Tse Tung, quando ele capturou o ex-imperador, ele disse: o Lenin matou o Nicolau II, eu não, eu vou proletarizar o imperador, o Puyi. E dito e feito. Ele ficou de 1946 até mais ou menos a década de 70 sendo ressocializado, e deu certo. Terminou sua vida como um humilde jardineiro na cidade proibida, aonde ele reinou. Certo. E por que eu digo isso? Os chineses são um caso à parte, que nem uma referência até nessa questão de pensar a longo prazo e de continuidade até, certo? Digo isso, por exemplo, um investimento de 30 anos para eles, que vai dar retorno em 30 anos, por exemplo, para eles parece algo razoável.
certo? Por isso você vai ver eles investindo hoje em empresas de todas as sortes que não dão lucro de imediato, que são até deficitárias, mas eles acreditam que no longo prazo vai dar certo. Eles têm uma paciência realmente grande. Não que não haja, é claro, especuladores chineses, gente que quer ganhar dinheiro a curto prazo. Sim, também existem, certo? Mas a regra dos chineses é não ter pressa. Que nem os diplomatas chineses, os burocratas em si, a casta burocrática chinesa, por exemplo, quando vão fazer um discurso, uma reunião, um pronunciamento, eles se preparam para falar 2 horas, um texto escrito, digamos assim, para falar 2 horas, e acabam falando 5, certo? Entre dados, metáforas, analogias, referencial histórico e uso de sabedoria antiga, comparação com coisas atuais. Basicamente eles falam de tudo e a sensação é de que eles não falaram nada. Particularmente para mim é uma característica invejável, certo? Mas assim, o que eu digo, voltando ao termo de ter paciência, quando eu digo esperar, ter paciência, é saber que o que você faz agora, no presente, vai dar resultados no futuro, certo? É claro que não necessariamente num curto prazo, também não precisa ser tão longo como os 30 anos dos chineses. Mas assim, quando você pensa no que faz, quando você reflete o que faz, quando você se planeja, calcula, e quando eu digo isso não é simplesmente fazer um cálculo matemático, né? Como os economistas que, por exemplo, acreditam poder prever o futuro. Em algumas vezes eles até estão certos. Mas assim, ter um norte para um dia. Que nem já tem o mote alemão que diz: o plano não sobrevive à batalha. Mas isso não quer dizer que você não, no tempo que vai decorrer, você não saiba o que fazer, que resultado vai esperar e saber o que vai acontecer, certo? Assim, o futuro só é algo assustador para quem não se prepara para ele. E como eu já disse anteriormente, a vida será longa, não importa se ela vai durar mais 2 anos ou mais 50. Você terá todo esse tempo, certo? Então, por isso eu digo que façam coisas pensando no futuro, façam coisas que vão dar resultados a longo prazo, sim.
certo? E às vezes tem coisas que não dependem exatamente da gente, que em grande medida é sentar e esperar. Mas a gente tem que esperar algo que mesmo do ponto de vista não material, mas mesmo que seja uma ideia, uma resposta, que seja algo que vá existir, certo? E não alimentar uma esperança de que algo do nada, digamos assim, seja um nada terreno, seja um nada supremo, se é que me entendem, vai vir salvar o dia, certo? Aí realmente a espera, a paciência não é uma virtude, é só perda de tempo, é um mau uso mesmo do tempo. Se for para esperar por algo que não vai vir, então é preferível agir translocadamente, viver como se não houvesse amanhã, do que ficar sentado esperando por alguma força místico-mágica realizar seus problemas. Ou então até que venha o governo e resolva. Ou um príncipe encantado, uma fada madrinha, certo? Não. A paciência é uma virtude quando ela não está ligada à esperança, quando ela está presa à concretude de algo real que você espera, certo? E assim, independente de quanto tempo você tenha de esperar, seja um mês ou 15 anos, por exemplo, você tem que ter uma noção de uma realidade de que o que você está esperando vai acontecer, certo? Basicamente, colher o que você planta, certo? É que eu não gosto em si de ficar falando certos clichês. Entretanto, sigamos o exemplo dos chineses e pensem num futuro que pode não estar próximo, mas que está firmemente ligado com as ações do presente, certo? Porque o medo do futuro, a ansiedade em si, eu não digo isso pela questão médico-psiquiátrica, mas esse receio é justamente por causa de quem não soube fazer seu presente e não soube se preparar e preparar o futuro. Obrigado.